Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Todas as palavras do apóstolo Paulo sobre a natureza do corpo que Jesus tomou fora da humanidade terrena eram ditas para o futuro. Eram palavras destinadas a só prender a atenção dos homens quando chegasse o momento de serem explicadas em espírito e verdade pela revelação da revelação, que vem despojar da letra o espírito, levantar o véu, pôr a descoberto o mistério e o milagre, explicando um e outro como atos naturais executados de acordo com as leis da natureza. Paulo também proclama, sob o véu da letra, a origem e a natureza espirituais de Jesus, apresentando-o como o irmão dos homens, portanto, como espírito criado da mesma forma que estes, provindo em sua origem do mesmo ponto inicial que todas as outras criaturas de Deus, que todas as outras essências espirituais, que todos os outros espíritos, oriundo do mesmo princípio que estes, o Pai, apresentando-o também como um puro espírito, um espírito para sempre perfeito, de natureza perfeita e imaculada. Eis de que maneira ele o proclama: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, e Epístola a Filémon, versículo 3. Aquele que santifica, Jesus Cristo, e os que são santificados, os homens, vêm todos de um só princípio. Eis porque ele, o que santifica, não se vexa de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, e te louvarei no meio da assembleia deles. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 11 e 12. E aqui a nota de rodapé. Estas palavras que Paulo toma ao Salmo 22, versículo 22, e que não devem ser separadas das do Salmo 82, versículos 1 e 6, segundo o Espírito que vivifica, atribuem sob o véu da letra a todos os espíritos criados uma origem comum e divina como princípio espiritual. Seguindo com a leitura de os 4 Evangelhos. Ele é santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores, e mais elevado do que os céus, parte integrante e acessória da terra para os hebreus. Ele é perfeito para sempre. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 28. Ainda sob o véu da letra, Paulo também proclama a unidade indivisível, Pai, como sendo o único Deus verdadeiro, condenando assim toda a divindade que se haja atribuído no passado e que se viesse a atribuir então e de futuro a qualquer outra entidade diversa do Pai, seja no céu, seja na terra. Proclama a posição espiritual de Jesus com relação a Deus e ao planeta terreno, como sendo o fundador, o protetor e governador deste, como sendo o único encarregado do desenvolvimento e do progresso dos homens e de os levar à perfeição, onde, segundo uma locução figurada, Deus será tudo em todos. Eis como se exprime o apóstolo.
Não há mais do que um só Deus, Pai de todos e que está acima de todos, que estende por todos a sua providência e que está em todos nós. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aquele que é soberanamente bem-aventurado, único poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, aquele que nenhum homem jamais viu nem pode ver, a quem cabem a honra e o império na eternidade. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos deu um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecimento dele. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Dele, por ele e nele são todas as coisas. Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Nenhum outro Deus há, senão só um, porquanto, ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, não há todavia para nós, senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas procedem e em quem existimos. Senão um único Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos o que somos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6. Jesus Cristo é a cabeça. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Ele é a cabeça de cada homem, e Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Jesus Cristo há de reinar até que haja posto sob seus pés todos os inimigos. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois a Escritura diz que Deus tudo lhe pôs sob os pés, tudo lhe sujeitou. Mas quando ela diz que tudo lhe está sujeito, sem dúvida excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando, pois, todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, o próprio Filho estará então sujeito àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 25 a 28. Também essas eram palavras ditas para o futuro. Eram palavras que só haviam de prender a atenção dos homens quando chegasse o momento de lhes serem explicadas pela revelação da revelação em espírito e verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.